Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Vou pedir para as nossas palestrantes abrirem as câmeras também e os áudios. Bom, primeiramente, bom dia a todos, todas. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro Innovation Day do ano, com a temática Mulheres na Saúde, Liderança, Inovação e Acesso. Eu sou a Vivian, sou responsável pela área de novos negócios aqui da Erics, e vai ser um prazer gastar um pouquinho dessa manhã para a gente conversar sobre essas temáticas tão importantes, né? E aí, só para avisar o pessoal, quem tiver alguma dúvida, né, quiser participar, fique à vontade para poder colocar ali as perguntas no chat, ou até mesmo utilizar a ferramenta ali da mãozinha, que aí a gente consegue colocar vocês no bate-papo, vocês abrem a câmera, né, abrem o áudio também, conseguem fazer as perguntas diretamente às nossas mulheres maravilhosas que estão aqui, que eu já gostaria de agradecer a presença, e também queria começar com uma roda de apresentação, né? Então, vamos por ordem alfabética. Ana. Vivian, bom dia a todas. Primeiro, eu quero agradecer demais o convite para estar aqui com vocês e participar de uma roda de conversa com mulheres tão incríveis. Eu me sinto realmente honrada. Eu sou a Ana Fontes, eu sou a fundadora da Rede Mulher Empreendedora. Eu fui executiva durante mais de 25 anos, trabalhei no ambiente corporativo, mas eu gosto também de falar dos meus marcadores sociais. Eu sou uma mulher de origem negra, nasci no sertão de Alagoas, sou nordestina, de uma família de 10 filhos, de pai e mãe semi-analfabetos, numa situação cheia de desafios. E, mesmo assim, com todos esses desafios, não romantizando desigualdade, mas eu construí uma carreira no ambiente corporativo. Em 2007, eu pedi para sair e comecei a empreender. Então, eu estou empreendendo há quase 15 anos. Em 2010, eu criei a Rede Mulher Empreendedora, que é uma plataforma para ajudar mulheres com foco em geração de renda. Geração de renda é importante para qualquer pessoa, mas é fundamental, e para as mulheres significa muitas vezes a própria vida delas. Uma mulher que tem a própria renda consegue, inclusive, sair de situações de violência. Hoje, na rede, nós temos 1.100.000 mulheres no Brasil inteiro. Nesses 12 anos de existência, a gente já impactou a vida de mais de 9 milhões de mulheres, e a gente faz isso há 12 anos de forma gratuita, porque nós somos uma organização social financiada por fundações internacionais e organizações aqui no Brasil. A gente fica muito feliz, né, porque a gente tem conseguido fazer a diferença. A pandemia foi especialmente cruel com as mulheres em todos os aspectos, foi ruim para todo mundo, mas as mulheres foram as mais demitidas durante a pandemia. As mulheres, infelizmente, cresceu a violência doméstica, a questão do desequilíbrio entre o trabalho doméstico, o cuidado com os filhos, com a família, também ficou bastante difícil, prejudicado durante a pandemia, e para as empreendedoras a situação ficou complicada, porque 70% delas empreendem nas áreas de moda, beleza, alimentação fora de casa e serviços, que foram as áreas mais prejudicadas. Mas, para ser bem concisa, né, e objetiva, nós temos trabalhado muito para ajudar essas mulheres a buscar a geração de renda. A gente costuma dizer aqui na rede que quando uma mulher é dona do seu dinheiro, ela é dona da sua própria vida e das suas próprias decisões. Então, é para isso que a gente trabalha. Andréia. Bom dia a todos. Agradecendo também o convite, muito honrada, né, por estar aqui com essas mulheres incríveis. Eu acredito que vai ser um tempo aí de muito aprendizado para todos nós, né, e para muita troca. Eu sou enfermeira, eu trabalho há mais de 20 anos na atenção primária à saúde, a grande parte desse tempo em comunidades vulneráveis, aqui em São Paulo, no interior. Também tive uma passagem aí na saúde suplementar, e que eu consegui ver também o cenário em outros estados. Atualmente eu sou coordenadora de prática assistencial na diretoria de APS e Redes, aqui nos programas governamentais do Einstein. Acho que as outras apresentações aí, depois da Ana, né, a gente vai contar um pouco durante o evento. Obrigada, viu? Mais uma vez, estou muito feliz por estar aqui. Olá, bom dia, meu nome é Miriam Branco,
sou diretora executiva de recursos humanos aqui do Einstein, estou nessa posição há 15 anos, tenho muito orgulho de dizer que sou embaixadora do nosso programa de Diversidade e Inclusão, com diversas ações aí realizadas durante a pandemia, antes, e também com planos aí para depois da pandemia, que vai ser um prazer estar compartilhando e dividindo com vocês nesse encontro. Obrigada. Bom dia a todas, meu nome é Miriam Rodrigues, eu sou diretora de Tecnologia e Inovação aqui na GSK, já passei por diversas outras empresas, como Ambev, IBM, sempre muito com o foco de trazer a tecnologia como uma solução para democratizar e facilitar, né, o acesso a medicamentos, a soluções que, de fato, transformem as nossas vidas. É muito nisso que eu acredito, e vai ser um prazer inenarrável poder compartilhar com todas essas mulheres e aprender com vocês. Obrigada. Bom dia a todo mundo, eu sou a Roberta, eu sou médica, sou ginecologista e obstetra, tenho aí um pouco mais de 10 anos de carreira e a minha carreira foi em grande parte na área assistencial, trabalhei em hospitais privados, hospitais públicos e há um pouquinho mais de 2 anos eu estou no Einstein, né, coordenando um programa de pré-natal que foi construído para as colaboradoras e dependentes, né, da sociedade e que me motiva muito, porque hoje a gente atua dentro da saúde populacional, então a gente conseguiu, né, na minha história, consegui ampliar o meu olhar e ajudar no macro e no grupo e me motiva bastante. Estou muito feliz, depois dessas apresentações de vocês aqui, fiquei ainda mais lisonjeada pelo convite, então muito obrigada, estou animada para a nossa conversa. Oi, bom dia a todo mundo. Bom, para mim é uma honra enorme estar aqui com um monte de pessoas muito experientes, provavelmente até mais experientes que eu. Meu nome é Stephanie, todo mundo me chama de Sté. Eu sou fundadora da Oya Care, a clínica virtual de saúde feminina. Eu acredito fundamentalmente que a gente, ao investir, o melhor investimento possível que a gente pode fazer em termos de desenvolvimento social é na empoderação das mulheres, principalmente começando pela saúde. Então, a gente leva isso muito a sério na Oya Care. A gente reimagina a relação das pessoas com a sua própria saúde de maneira virtual, acessível e sem preconceitos. Eu, historicamente, venho do mundo de business, então fiz administração de empresas, depois trabalhei em banco de investimento, startup, até que eu resolvi parar para pensar realmente o que eu queria fazer da vida e como que eu queria colaborar para um mundo melhor. Então, estou aqui hoje. Legal, obrigada, gente. Bom, para começar, eu queria trazer alguns dados, né? Então, a gente sabe que a participação das mulheres, né, no setor da saúde gera dois movimentos opostos. De um lado, a gente é a maioria dos profissionais desse setor, né? Segundo o IBGE, 65% dos profissionais de saúde são mulheres. E se a gente fala, né, em áreas como enfermagem, psicologia e fonoaudiologia, esse número passa de 80%. Do outro lado, o acesso à saúde da mulher avança num ritmo não tão acelerado, né? De acordo com uma pesquisa, a Pesquisa Nacional da Saúde, feita pelo IBGE em 2019, em algumas regiões do país, menos da metade das mulheres entre 50 e 69 anos havia realizado mamografia para detecção do câncer de mama nos 24 meses, não havia, né? Realizado a mamografia para detecção do câncer de mama nos 24 meses anteriores a essa pesquisa. E entre as principais justificativas de quem não fez esse exame preventivo, a gente tem dificuldade no acesso ao sistema de saúde e até mesmo uma questão de vergonha. E aí eu queria puxar para a Andrea, né, falando sobre esse assunto. Nessa pesquisa, né, a falta de informação tem sido um dos problemas no acesso à saúde da mulher. E quando a gente fala sobre saúde, né, é fundamental que a gente tenha esse olhar integrativo, né, esse olhar holístico, né, e na saúde feminina isso não é diferente. E aí, André, eu queria que você falasse um pouquinho como que isso acontece no SUS, principalmente com os médicos clínicos, né? Esses médicos clínicos, ali nas primeiras consultas, eles abordam essas questões relacionadas à saúde da mulher, né? Aí a gente está falando de menstruação, menopausa, saúde sexual, né? Saúde reprodutiva, ali naquelas primeiras consultas, ou isso é um tabu ou não é uma prática comum?
Bem, eu acredito que a gente falar um pouco da atenção primária à saúde, atenção básica, como o Ministério traz, né, no Brasil, é importante porque a Estratégia de Saúde da Família, que é o modelo que foi escolhido no Brasil, ela amplia esse acesso, e a gente entende onde tem essas equipes fazem com que tanto a informação quanto o acesso mesmo a exames preventivos e todo um cuidado, né, do ciclo de vida da mulher aí, falando de gestação e parto, anticoncepção, a questão dos exames preventivos, o rastreamento, enfim, climatério, tudo isso tem sido mais facilitado onde tem uma maior cobertura da estratégia de saúde da família, né? Então, na estratégia de saúde da família, a gente trabalha com equipes de médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, saúde bucal, agente comunitário de saúde, que é uma figura super importante nessa questão de facilitar acesso e fazer busca ativa de mulheres mesmo, e também uma equipe multiprofissional aí que vai ajudando a gente a fazer esse cuidado integral. O médico de família e comunidade é um especialista na atenção primária, os enfermeiros também são especialistas em atenção primária, né? E eles são especialistas principalmente num cuidado integral a todos os ciclos de vida, não a uma doença ou algum sistema específico. Então, as consultas da saúde da mulher no sistema de saúde, principalmente onde tem a estratégia de saúde da família, ela vem bastante nessa questão, né? Propiciar prevenção, Papa Nicolau, mamografia, a gente também tem uma abordagem aí comunitária e familiar, que é muito importante você singularizar o cuidado dessa mulher, né, dependendo de onde ela está inserida no mercado de trabalho, enfim. A gente também faz abordagem de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, acesso ao planejamento familiar e hoje, inclusive aqui em São Paulo e em alguns estados, né, do Brasil, a gente já tem acesso, inclusive, a algumas questões modernas aí de anticoncepção, que tem a ver com o DIU de cobre, com o CILD hormonal, o Implanon, não para a população em geral, muitas dessas situações aí, mais para mulheres com vulnerabilidade e critérios, né, sociais em algumas condições de saúde que são mais críticas, mas a gente tem visto isso, né? Então, assim, a questão de você poder hoje ter acesso a uma equipe e essa equipe poder também, né, trazer essas mulheres dentro dos protocolos, né, nessas faixas etárias e poder proporcionar que elas possam ter acesso à mamografia, à Papa Nicolau, que são extremamente importantes. E a gente acredita aqui, né, na nossa rede, que a gente cuida de mais de 300 mil pessoas na região sul de São Paulo. O Einstein tem uma parceria com a Prefeitura Municipal de Saúde, e nós temos 14 unidades básicas de saúde, com mais de 90 equipes, em que a gente vê o impacto ao acesso, quanto a cobertura, tanto de Papa Nicolau, de mamografia, consultas de pré-natal, elas têm sido bem diferenciadas, inclusive em outras regiões do município e do Brasil, com certeza. Obrigada. E aí, Roberta, queria que você falasse um pouquinho, né, dando um passo para trás, né, quando a gente fala em saúde da mulher, muitas vezes a gente pensa, né, na parte de saúde reprodutiva, né, ou até mesmo menstruação, conforme eu falei, e aí eu queria que você falasse um pouquinho quais os outros fatores que estão contemplados, né, quando a gente fala de saúde da mulher, e de que forma que a gente poderia incentivar a criação de tecnologias para esses fatores. Porque a gente vê que tem tecnologias, né, para acompanhamento, por exemplo, da gravidez, né, para a saúde familiar, né, para acompanhamento ali durante o período da maternidade, mas e para esses outros fatores, né? Como que a gente pode incentivar isso? Eu ia querer já o microfone aqui, aí você me chamou, eu falei, que bom. Começa a falar de saúde feminina, eu fico animada. Quando você perguntou para a Andrea, né, você perguntou como a gente promove o acesso e a gente tem a questão da vergonha, né? Então, acho que são dois grandes desafios, porque a gente tem a teoria, tudo que a gente tem que fazer, todo mundo sabe, né? A enfermeira, o médico, o sistema de saúde, está tudo desenhado. Mas como que a gente ganha essa mulher, né? Então, na verdade, a gente tem que facilitar o acesso, né? E como que a gente faz isso? Então, eu acho que, assim, a gente tem que ter um olhar que a gente tem que se aproximar dessa mulher, certo?
E como a gente aproxima? Primeiro, desmistificando, né? Eu acho que quando você fala de vergonha, a gente aqui, a gente tem uma cultura ainda de alguns assuntos que são muito tabu, né? Então, assim, falar da própria genitália, por exemplo, falar de um sintoma. Eu, como ginecologista, quantas vezes eu estava atendendo a paciente, aí, assim, meia hora conversando, aí na hora de examinar, ela fala assim, doutora, eu preciso te falar uma coisa, eu estou com um corrimento. Então, assim, você vê que ela deixa por último a queixa que tinha que ser a primeira ali na anamnese, porque, por vergonha, né? E aí, eu, não, tá tudo bem, a gente vai examinar, isso é normal, né? Isso é comum. Então, assim, acho que o profissional da saúde, ele tem um desafio, ainda na primeira pergunta lá que você estava falando, né, Vivian, que é de ganhar confiança e desmistificar um pouco, né, essa questão do feminino, do que, gente, é normal, toda mulher tem vagina, tem vulva, não precisa ter medo de falar, né, as palavras. Então, você vê que as pessoas falam, nossa, vagina, meu Deus. Eu lembro que teve uma vez, meu irmão estava falando parto vaginal, ele falou assim, parto vaginal? Meu irmão é publicitário, nada a ver, né? Eu falei, qual o problema? Mais jovem que eu, né? Isso faz um tempo também. Falei, qual o problema? Essa palavra, parto vaginal, não é parto normal? Eu falei, não, parto vaginal. Então, assim, tem umas coisas... E, né? Então, acho que a gente tem essa função de desmistificar as coisas, né? E aí, como a gente incentiva, né, Vivian, o que você falou? Eu acho que tem que ter pessoas engajadas aí, né? Então, quando a Stephanie falou assim, eu parei para pensar o que eu queria da minha vida, você vê que o propósito da pessoa tem muita força, né? Então, acho que, na verdade, você tem que ter liderança, você tem que ter pessoas que realmente querem fazer o mundo melhor, que querem, de fato, falar, putz, vamos sair dessa teoria que não está funcionando, vamos pôr na prática, né? Acho que como associar a tecnologia, eu não sou a melhor pessoa para responder, porque eu sou só ginecologista e obstetra, acho que a Miriam pode falar melhor que eu, a Stephanie, enfim. Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer a resposta, né? Mas eu acho que, assim, falando de saúde da mulher, a gente tem milhares de coisas para abordar, né? Além da saúde reprodutiva, eu acho que a saúde sexual, em todas as faixas etárias. Então, a mulher jovem, que você fala assim, putz, essa mulher não vai ter problema na relação, ela tem 30 anos. Aí ela entra no consultório, ela fala assim, eu não quero transar com meu marido, eu não estou com vontade, eu não tenho libido, eu não sei o que eu faço. Eu quero tomar hormônio. Aí você fala, mas você tem 30 anos, está tudo bem, você dosa os hormônios. Então, assim, o que está por trás disso? Né? Então, assim, quando a gente fala de sexualidade, a gente precisa abrir o nosso olhar. Aí tem aquela mulher na menopausa, que de fato ela vai enfrentar uma queda de hormônios, né? Então, são tantas coisas, só nesse assunto sexualidade, dor, relação, homossexualidade, como a autoestima, tem tanta coisa envolvida, né? A parte social que nem fala. Então, assim, quando a gente fala de libido, fala, putz, calma, a gente precisa de uma consulta só para falar da sua libido, que não vai dar tempo aqui de falar rápido. É verdade, né? Porque tem tantas coisas envolvidas, né? Aí acho que na questão da prevenção, né? Então, assim, doenças cardiovasculares, prevenção de câncer, o próprio processo do envelhecimento. Então, como envelhecer, o envelhecer com saúde, acho que é um assunto muito interessante, né? Hoje a gente vive mais, né? Você pegar, né, 20 anos atrás, uma mulher de 60 anos é muito diferente de uma mulher de 60, de 70 hoje. Essa mulher, ela está ativa, ela está trabalhando, ela quer ter relação com o parceiro dela. Ela fala assim, muitas mulheres falam para mim, olha, eu tenho 70, mas a minha cabeça é de 30. Eu falo, que bom, maravilhoso, né? Então, acho que tem muita coisa para a gente falar sobre mulher. Acho que hoje eu gosto muito da obstetrícia, né? Por isso até que eu estou nessa frente do programa Engravida. Então, eu acho que tem uma questão da maternagem muito forte, né? Como você concilia a maternagem, o maternar com a sua vida profissional, porque as mulheres se empoderaram, as mulheres ganharam espaço, mas elas continuam querendo ser mãe. E isso é um grande dilema na vida, né? Porque fala assim, putz, como que eu vou ser promovida no trabalho, me dedicar super, mas eu quero ficar com meus filhos.
eu quero curtir, eu quero poder levar eles na escola, buscar, eu quero participar, eu quero estar no final de semana com eles, não quero estar trabalhando, mas também quero ganhar bem, quero estar na liderança, quero ser bem-sucedida. Eu hoje acho que essa é a pergunta, é a crise da mulher jovem moderna, o maternar, né? Então, acho que são ideias aí. Tem mais coisa, eu podia ficar aqui um ano falando, gente, porque eu adoro. Andréia, está com a mão Eu levantada. queria complementar, né, que a gente não pode esquecer, principalmente da saúde mental. As mulheres Exatamente. o adoecimento em mulheres e o número de suicídio em mulheres é muito maior do que em homens. Então, o sofrimento mental também traz com que a gente pense em novas abordagens, em novas tecnologias para a gente proteger essas mulheres, para elas continuarem aí, né, ativas e empoderadas, como a gente está falando. A gente tem, assim, algumas coisas que já foram incorporadas, inclusive na legislação, que são as práticas integrativas, ofertar meditação, ofertar a acupuntura, rodas de conversa, arte terapia, no serviço de saúde mesmo, já ajudam e colaboram com isso, né? Entendo que, quando você fala de tecnologia, Vivian, a gente tem os desafios aí da gente poder, essas mulheres ter mais acesso às mídias digitais, a gente poder ter mais acesso à internet, mulheres, inclusive, a gente tem alguns projetos, né, de território inclusivo, para a gente pensar em mulheres com necessidades especiais. Então, tem uma gama de questões muito além do que só a saúde sexual e reprodutiva, que a gente precisa olhar para a mulher, porque ela adoece diferente, porque ela está exposta, por exemplo, a uma violência, como a Ana já tinha falado, né, que a gente aumentou muito, em 40%, pelo menos, a violência sexual durante a pandemia. E isso é uma das questões que a gente precisa, sim, fazer um enfrentamento, e acredito que tem tecnologia, sim, leve e também dura, né, enfim, aí que tenha investimentos grandes, mas que também pode ser algumas coisas de inovação e que bem simples que podem colaborar com essa saúde integral da mulher. Stephanie? Gente, muito legal escutar todo mundo. Eu acho que tem um monte de coisa que eu anotei aqui que eu quero falar, mas acho que a primeira coisa é legal falar o que é, né, tecnologia. A gente fala de, putz, vamos trazer tecnologia para resolver todos os problemas do mundo. Como é que a gente começa, né? Porque a gente, às vezes, imagina que tecnologia é um monte de código, um monte de coisa complicada, e, na verdade, começa com uma simples mudança de perspectiva. E o que é essa mudança de perspectiva? É colocar o usuário ou usuária no centro e começar a fazer pergunta para essa pessoa e tentar entender como usar os recursos que estão disponíveis para atender essas questões. Então, pegando um exemplo fora da saúde, imagina que é uma companhia aérea, então tem aviões que transportam passageiros, ela vai perguntar para os passageiros, o que você quer? O que você não quer? O que está bom? O que não está bom? Não para o piloto, não para quem trabalha no avião. Então, essa é um pouco a mudança de perspectiva, porque quem realmente vai se beneficiar de qualquer tecnologia, no fim das contas, é o passageiro, e aí, consequentemente, também toda a tripulação e os pilotos e os profissionais envolvidos. Mas começa-se pelo passageiro. E isso parece sutil, mas não é. Acho que muda todo o jeito de pensar, todo o jeito de estruturar soluções, atacar problemas, etc. Então, isso é a famosa tecnologia. Assim. E nas nossas pesquisas na OIA, e até para começar a OIA, eu fiz muita pesquisa, tanto fora do Brasil, dentro do Brasil, e eu cheguei a conclusões muito parecidas, que acho que todo mundo aqui trouxe também já, que no dia a dia as mulheres e pessoas com ovário têm muitas questões, né? Então, a gente não tem questão só uma vez por ano, quando a gente acha que vai no médico. Por acaso, normalmente a gente não tem questão, quando a gente vai no dia do médico, né? Mas no dia a dia a gente tem, e o comportamento padrão hoje é ir para o Google ou perguntar para as amigas, grupo das amigas, uma amiga mais próxima, talvez gente que tem mais intimidade com mãe, pergunta para a mãe ou alguém da família. E a gente também sabe que nas nossas pesquisas, mais de 60% das mulheres dizem que tem questões que não compartilharam com seus médicos, nunca. Então, assim, é muita gente. Então, o que a gente faz, né? Acho que essas palavras já foram ditas aqui, para facilitar o acesso, para desmistificar esses tabus. Hoje a gente tem 3 pilares, a gente acredita que eles ajudam a gente a atacar esse problema. Então, o primeiro é conhecimento, o outro é cuidado, e o terceiro é autonomia.
e nessa ordem. Então, a gente acredita muito na propagação do conhecimento. A gente fala dentro do nosso grupo que é traduzir o Medcase, traduzir a ciência e colocar em fatos, para não opiniões, fatos, para as pessoas entenderem, ouvirem e aprenderem. A gente, pelo menos na minha educação, que eu nem acho que foi uma educação desprivilegiada, mas assim, eu acho que foi desprivilegiada em sentido de aprender sobre o meu corpo que nasceu feminino. Então, acho que falta muito conhecimento, assim, realmente básico. Então, a gente acredita muito nisso. E isso a gente não acha que é um negócio, a gente acha que isso é missão social e quase que dever social. O segundo é cuidado, que é o nosso atendimento. Nosso atendimento hoje normalmente é virtual ou em casa, então a gente ou manda uma enfermeira na casa da pessoa para fazer uma coleta de sangue, ou faz um atendimento, uma teleconsulta, uma consulta virtual. E aí no final é a autonomia, porque o quê? A gente quer que com esses dois primeiros pilares a pessoa se sinta empoderada. Essa palavra já está usada demais, mas é que a pessoa tenha os recursos necessários para tomar as melhores decisões para a sua vida. Inclusive até para falar com um médico especializado em alguma questão. Então, esse é o jeito que a gente está tentando encaixar a OIA no mundo, usando tecnologia e ciência a favor de resolver questões da saúde de mulheres, pessoas que nasceram com ovário. E aí, só para terminar, isso se manifesta em estar presente. Então, a gente quer estar presente no dia a dia da mulher. Então, se as mulheres estão no Instagram, então a gente está no Instagram. Se amanhã elas estão em algum outro lugar, a gente vai estar nesse outro lugar, sabe? Então, realmente estar presente no dia a dia dela para ela se sentir confortável, familiarizada e quando ela tem alguma questão, recorrer à nossa plataforma e às nossas soluções. A gente também acredita muito que cada corpo é único. Então, muitas das verdades são ditas, tipo, com base em médias, e, na verdade, nenhum corpo é média. Então, principalmente na questão da maternidade e fertilidade, isso é muito sério. Então, diz que, assim, pense que a partir dos 35 anos começa a cair a fertilidade. Na média, isso está corretíssimo. Mas se eu estou falando da minha própria fertilidade e a minha começou a cair aos 28, eu não posso esperar até os 35, sabe? Isso é dramático para mim, eu só tenho um corpo, né? Então, acho que esse olhar, assim, de muito legal, vamos te olhar como um corpo único, usando os recursos científicos para entender o seu corpo único. A terceira coisa é acolhimento. Então, acho que isso também já foi falado muito, né? Muitas pessoas chegam até a gente com muito receio de compartilhar quase que traumas de outros atendimentos, principalmente pessoas que não são necessariamente mulheres cis. Então, a gente tem um treinamento muito forte de comunicação e acolhimento de pessoas, independente do seu contexto, sabe? Quarto é visão sistêmica, então a gente não acredita que somos a soma de partes. Eu acho que por muitos motivos muito sérios e bons, a medicina se especializou super. Então hoje a gente tem muitos profissionais da saúde hiper especializados em partes específicas do corpo, o que é muito bom quando se tem uma questão aguda. Mas às vezes quando a gente tem questões do dia a dia, ou por exemplo, essas questões, como que a minha candidíase está ligada com a minha saúde mental, sabe? Às vezes essas visões se perdem, então a gente tenta trazer essa visão e a gente também tenta fazer um mundo por vez. O que quer dizer isso? Então, cada vez que a gente está fazendo um atendimento, a gente tenta falar sobre um assunto, talvez dois, entendendo essa visão sistêmica, mas a gente não, por alguns motivos. A gente quer ser essa plataforma quase que de triagem, presente no dia a dia da mulher, e se a gente identificou uma questão mais séria, encaminhar para um profissional de saúde especializada, por exemplo, ginecologista obstetrícia ou de reprodução humana, etc. Então, nessas conversas que a gente tem de triagem, elas tendem a ser curtas e focadas, e de meia hora, e hoje a gente tem 2 serviços. Então, um é de ginecologia geral e o outro de fertilidade. Então, a de fertilidade, ela ajuda a entender a fertilidade, que pode demorar, na consulta que você vai uma vez por ano, só esse tema já tomaria a consulta inteira, né? Então, a gente acha que falta quase que um mini curso sobre um tema específico antes da pessoa ir no médico especializado ou no médico de confiança que ela vai todo ano ou uma vez por ano. Então é isso, gente. Me alonguei aqui na resposta, mas eu também me empolgo. Posso responder qualquer outra pergunta ou reação. Imagina, obrigada, Stephanie. Ana, quer complementar também?
Eu queria, na verdade, porque uma fala da Roberta e da Andréia, eu achei que é uma questão super importante, que está conectada com a saúde, mas está conectada com várias outras questões das mulheres, que é a questão da economia do cuidado, que a gente tem falado muito hoje, né? Que é uma questão que, infelizmente, impacta todas as outras questões da mulher, inclusive a saúde. Hoje, quase 80% do trabalho não remunerado do planeta é feito por mulheres. O que a gente chama de trabalho não remunerado? É o cuidado com os filhos, com a família, com a casa, né? Com os idosos. Quem cuida dos idosos são as mulheres, quem cuida dos doentes são as mulheres. Isso no ambiente familiar, não no ambiente da saúde como saúde. Então, assim, é um tema super importante que tem ganhado relevância, porque a sociedade está entendendo que se a gente não mudar o jogo em relação à economia do cuidado, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca em N outras questões, inclusive na questão da saúde mental, que é o que a Andréia e a Roberta também colocaram, porque os problemas de saúde mental cresceram em função da pandemia, né? Eles não são decorrentes da pandemia, mas em função da pandemia eles cresceram, mas é exatamente eles cresceram em relação às mulheres, porque elas foram as mais afetadas, porque elas ficaram nos ambientes fechados, nos ambientes onde elas têm que dar conta do filho na educação online, para quem é privilegiado, para quem não é privilegiado, não tinha nem acesso a celular e tudo mais. Então, a economia do cuidado, ela tem algumas questões hoje que são muito sérias e que estão ligadas à saúde, mas as pessoas não estão ligando com saúde. E eu acho que é importante a gente fazer essa conexão. Hoje, a economia do cuidado, ela é não valorizada financeiramente falando, então não se valoriza financeiramente o trabalho de cuidar das pessoas e cuidar das famílias. Eu não sou paga por isso, nem vocês, só que isso está dentro do nosso escopo, vamos assim dizer, de atividade que a gente tem que fazer. Então, ela não é valorizada financeiramente. O segundo ponto, ela não é reconhecida socialmente. Então, socialmente, as pessoas acham que a economia do cuidado alguém fez, alguém faz, e está tudo bem. As famílias andam, os filhos estudam, as casas se movimentam, o presente de final de ano da família alguém cuida magicamente, né? Tudo são as mulheres que fazem isso. Então, o segundo ponto é o não reconhecimento. E o terceiro ponto é a não divisão, porque fica como se fosse uma obrigação das mulheres. E por que eu acho que isso é importante conectar com a saúde? Porque essa mulher não dá conta, nem mentalmente e nem fisicamente. E muitas vezes, é o que a gente fala muito aqui na rede, se a mulher não está bem, mentalmente e fisicamente, ela não consegue cuidar da outra pessoa. Na verdade, ela se esforça para cuidar, porque a sociedade impõe todos aqueles estereótipos, né? Mulher maravilha, mulher guerreira, mulher multitarefa, mulher perfeita, que eu odeio esses estereótipos, porque eu não sou, eu sou uma mulher possível, sou mãe de 2 meninas, não dou conta das coisas, vários pratinhos caem, eu brinco com as pessoas que eu já dei várias vezes miojo para as minhas filhas e elas sobreviveram, boto um brócolis lá para disfarçar no miojo e está tudo bem. Então, assim, a gente precisa tirar um pouco, parece fácil, né, mas não é, tirar esses estigmas em relação à economia do cuidado, porque a relação que ela tem com a saúde da mulher é muito importante. A Argentina, o ano passado, fez algo muito sensacional. Eles valorizaram financeiramente e reconheceram o cuidado das mulheres, que ainda é das mulheres, com os filhos, adicionando através de lei na aposentadoria o tempo que foi estimado com cuidados intensivos que as mulheres têm com as crianças pequenas. E adicionaram lá 1.000 dias na aposentadoria das mães. Esse é um exemplo, mas a gente não muda essa realidade se a gente não trabalhar a educação da sociedade, que foi uma questão que a Andréia e a Roberta também colocaram. A gente precisa educar as pessoas desde cedo, mas a gente hoje precisa também lidar com a questão das várias fake news, das coisas, infelizmente, relacionadas à educação, especialmente a educação sexual, porque criaram uma série de coisas muito ruins em volta disso, e a gente precisa
precisa também reconhecer e valorizar e trabalhar a divisão dessas tarefas. Isso tudo tem uma relação gigante, gente, com a saúde da mulher, porque ela não cuida, eu ouço aqui diariamente, a gente tem 1.100.000 mulheres, ela fala, eu não tenho tempo de cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos filhos, tenho que cuidar do marido, tenho que cuidar do negócio, tenho que cuidar de todo mundo primeiro. O meu problema, ele vai para o fim da fila. Quando eu tiver tempo, aí eu olho. E quando eu tiver tempo, às vezes o tempo não vai existir, porque aí já vai estar numa situação já mais grave. Então, eu queria muito que a gente fizesse essas conexões da saúde com a economia do cuidado, porque eu acho que ela tem uma relação muito forte. Desculpa ter me alongado também. Imagina. Roberta, quer complementar também? Eu acho maravilhosa essa fala. E acho que, assim, é muito importante, né? E aí, se juntando com o que a Stephanie falou, é verdade, cada corpo é um corpo, então você tem que olhar para o indivíduo, mas você tem que considerar tudo o que envolve esse indivíduo. E isso começa lá na educação da pessoa, na condição de moradia, na realidade familiar, no contexto em que ela está inserida. E isso vai ter um impacto na saúde mental, não tem como, né? Então, acho que quando a gente fala de mulher, e de homem, e de criança, e de qualquer pessoa, gente, a pandemia da saúde mental está aí muito antes do Covid, né? A gente já vivia isso. Então, assim, pandemia de depressão e ansiedade, obesidade, o que que é isso, né? O que que a sociedade, o que que esses números estão mostrando para a gente, né? Então, eu falo que hoje, a minha área, por exemplo, ginecologia obstetrícia, é a parte mais fácil, porque é o que eu mais tenho conhecimento técnico e a maioria das pessoas não apresentam problemas pontuais nessas questões, né, femininas propriamente ditas, e sim no todo o resto, né, que envolve. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, não tem jeito. Stephanie, não sei se é da outra vez ou se você quer. Não, é só rápido, assim, acho que essa questão da economia do cuidado e não remunerada, né? A economia do cuidado não remunerada, eu acredito que ela que está fazendo esse movimento de Femtech acontecer. Então, existe todo metade da população, mais da metade da população que realmente gasta e se importa com saúde, está envolvida na economia do cuidado e na economia do cuidado não remunerada. E aí, com isso, sobem para cima, tipo, sobem as dores da saúde feminina, e com isso surgem muitas das femtechs, e esse é o movimento que a gente está vendo hoje em dia. Então, muitas das dores femininas tentando ser resolvidas com a ajuda de tecnologia e ciência. Acho que é só isso. Obrigada. Bom, e aí eu queria aproveitar, né, que a gente falou um pouquinho sobre esses outros aspectos, né, sobre a parte de violência, saúde mental, e aí queria fazer uma pergunta para todas, mas começando com a Miriam Branco, né, como que você enxerga, Miriam, que o RH das empresas pode trabalhar essa assistência para além do que já é oferecido, né? Que são os programas, às vezes, ali de maternidade, gravidez, mas também englobando essa parte de saúde mental, violência, qualidade de vida. Eu estou adorando, assim, a discussão, porque eu acho que a gente começa a entrar... A pandemia foi, para mim, um marco muito forte para todas as organizações, né? Nós que estamos dentro, eu estou dentro de uma área de saúde, como muitos dos presentes aqui, a gente ainda vivenciou isso mais intensamente. Mas eu acompanhando colegas de recursos humanos de outras empresas, eu vejo assim desafios totalmente diferentes. Assim, a pandemia ela chegou e fez um corte da forma como a gente enxerga a mão de obra, né? Que esse é o nome que normalmente se usa, mão de obra, e a importância de olhar a pessoa realmente no centro da atenção de tudo que a gente faz, né? Então, se eu sou uma área de recursos humanos, eu tenho que olhar as pessoas no centro das coisas, das decisões que eu tomo. Então, só para dar alguns exemplos, para poder ilustrar e ajudar nessa discussão, normalmente as áreas de recursos humanos possuem aí um pacote de benefícios, né? Na pandemia, isso foi muito interessante, porque tem benefício, assim, vamos pegar o vale alimentação, vale refeição, fechou os restaurantes, né? E as pessoas precisam trabalhar em casa.
né? Algumas, né? As empresas onde podiam trabalhar em casa. O que eu faço com esse cartãozinho? Não serve para nada. Então, assim, nós somos chamados, as organizações foram chamadas para olhar as pessoas nas suas necessidades. E, pasmem, as necessidades são diferentes. A gente está falando de mulheres aqui, e mesmo as mulheres, tem aquelas que querem ter filhos, tem aquelas que não querem ter filhos. Quer dizer, tem tanta coisa, tem aquelas que têm que cuidar dos pais. Então, assim, eu acho que a pandemia foi uma tremenda oportunidade para a gente quebrar alguns estigmas. E eu fui privilegiada por estar presente numa instituição de ponta e, assim, pioneira e na frente dessa batalha. E nós tivemos que reinventar uma série de coisas. Então, só para dar alguns exemplos, nós não pudemos mandar todo mundo para casa. Ao contrário, eu tive que chamar um batalhão para vir trabalhar. Grande maioria, 90%, mulheres, com filhos, com pais, com família. As perguntas que eu tinha que responder, se eu chegar em casa, eu faço o quê? Limpar a mão com álcool gel é suficiente? É melhor eu tirar a roupa? Meu pai é idoso? Gente, foram tantas perguntas de gente. Não são perguntas da organização, são perguntas de pessoas que precisam, que querem colaborar, né? Que querem se engajar, mas tem mil dúvidas, né? Assim como tem no consultório ginecológico, né, Roberta? Mas, assim, a pessoa, ela vem com uma série de demandas, ela não vem sozinha, ela não vem lá e coloca um uniforme e a pandemia mostrou isso para a gente. Então, nós tivemos que fazer uma parceria com uma escola e manter crianças de 3 a 14 anos, porque a gente tem uma creche, nós tivemos que ligar para a nossa Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e pedir para a nossa creche ficar aberta, porque como é que eu coloco gente para trabalhar as crianças pequenas, de 0 a 3 anos? Não posso fechar a porta simplesmente e falar, se vira. Fizemos uma parceria com uma escola da região para deixar as crianças de 3 a 14 anos, acho que foi, assim, dos benefícios, vamos chamar assim, mais valorizados por todo esse grupo, porque só a tranquilidade de deixar um filho num lugar onde eu sei que ele vai ser bem tratado, alimentado, vai ter um tempo, espaço para ele estudar. Uau, parece tão simples, mas não é. Né? Então, é aquela chamada das organizações se posiciona de uma forma diferente. Outra coisa, e a gente fez questão de mostrar isso, as mães que estavam em casa com o filho no colo, né? Tendo reuniões com o filho no colo, né? Tem os pets também que fizeram parte dessa história, ainda estão fazendo parte dessa história. Mas que legal, assim, a gente mostrou as pessoas como elas são. Tirou muito daquela coisa da máscara da organização, né? do papel organizacional, e sou eu como eu sou. E as mulheres, acho que sofreram muito nos últimos anos por ter que colocar esta máscara, esse uniforme de mulher, aqui como muitas de vocês já falaram, da Mulher Maravilha, né? Aqui, olha como eu sou forte. Parece até que eu não tenho filhos. Qual que é o problema de eu ter filhos? Né? De ter pais para cuidar. E a gente experimentou algumas coisas, gente, que foram muito interessantes. Eu vi um depoimento de uma mãe que tinha um filho autista, que o filho ficava com os pais em Santos, no litoral paulista. E por exemplo, com essa escola que a gente fez essa parceria, ela teve a possibilidade de ficar mais perto do filho, porque se o filho ficasse com os pais idosos, ela trabalhando na área assistencial, ela não iria visitar a criança. E ela conseguiu se organizar e ela agradeceu, falou, gente, vocês não sabem, essa pandemia me deu a oportunidade de ficar mais tempo com meu filho. E de estar segura que os meus pais também estavam seguros. Ou seja, é o geral, é o todo, né? É o ser humano como um todo. E a gente, mulheres, nós precisamos aprender a ser completas. A gente não é parte, né, compartilhada, a gente é o todo. E acho que essa e outras iniciativas eram muitas, deu para a gente visualizar a mulher de uma forma diferente dentro da organização. A pessoa, né, é a mulher, é a família, porque eu digo assim também, como foi bem lembrado, eu não quero ajuda, se eu tenho uma família, o homem tem que fazer parte dessa história, a gente não... Senão a gente começa a reforçar aí do papel só da mulher, não. Se eu estou a fim de ter uma família, é um papel social e tem outras pessoas que podem me ajudar nesse processo, mas não é ajudar, é fazer parte da minha escolha, é fazer parte das minhas decisões. Então, só um outro ponto que eu não queria deixar de falar,
da gente ter disponibilizado, por exemplo, um hotel também, para os nossos colaboradores que quisessem ficar em um lugar distante da sua família, né? Porque eu tenho idosos, eu tenho pessoas com problemas de saúde dentro de casa, e pudesse realmente, naquele momento, se dedicar a essa causa, né? Que era aí o combate ao Covid. Mas a conversa está gostosa, já vi que tem outras mãos levantadas aí, vou passar a bola para minhas colegas também. Vai lá, Roberta, depois a Miriam. É só um comentário, mas é assim, é a instituição como apoio, né, Miriam? Não é só o empregador, né? Então, assim, eu não pago só o seu salário. Eu estou considerando que você é um ser humano, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Sim, meu comentário vinha muito de encontro com isso que a Roberta falou, porque, Miriam, eu também trabalho numa grande corporação, né? E eu fiz parte do comitê de crise do Covid, e a gente discutiu muito em como empoderar as pessoas com a tecnologia, né? Possibilitando que elas trabalhassem remotamente. Aqui foi uma realidade, a gente pôde mandar boa parte das pessoas administrativas da GSK para trabalhar remotamente, mas a gente humanizou as relações, né? Porque todo o ecossistema da casa das pessoas passou a fazer parte do relacionamento corporativo. E eu acho que as pessoas se permitiram mais compartilhar a realidade que elas vivem, né? Compartilhar, poxa, minha família está aqui, meu filho está aqui, meu cachorro também, eu preciso de um minuto para atender a porta, né? Porque alguma coisa está chegando. E isso tudo parece que quebrou alguns paradigmas muito, muito intensos que nós tínhamos anteriormente. E um dos fatores que eu achei bem interessante também foi que as pessoas começaram a entender que problemas psicológicos era uma coisa normal, que todo mundo tinha, né? E aqui na GSK a gente criou um programa em parceria para dar acesso, né, ao auxílio psicológico para os nossos colaboradores, né? E isso, poxa, levantou nossos índices lá em cima e reduziu a questão de burnout, de estresse enormemente, porque as pessoas entenderam que aquilo não era um tabu, aquilo era um assunto comum, né, que todo mundo poderia falar, poderia buscar ajuda, e isso facilita muito as relações humanas. Aí é só uma combinação entre tecnologia e humanização, que eu acho que faz uma super diferença aqui nas nossas conversas, né? Era isso. Eu queria completar com uma coisa interessante, quando se fala de tecnologia, a gente vinha estudando uma série de possibilidades de tecnologia, por exemplo, na parte de seleção, já tínhamos contato com algumas startups para a gente poder fazer um processo mais rápido, né, usando tecnologia, e a gente esbarrava com 1000 problemas. A pandemia nos fez, e a gente foi uma discussão interna também, que a gente chegou à conclusão de que a gente não tinha tempo para falar de problemas. O nosso tempo era para buscar soluções. Isso faz uma diferença gigante, porque nós temos aí uma característica muito forte de, isso aqui vai acontecer, isso aqui. Gente, vamos focar na solução, porque o tempo é precioso. O tempo é muito precioso e a gente precisa resolver isso já. E para resolver, num momento que ninguém tem resposta, só tem um jeito, abrir os ouvidos. Então, a sensibilidade de ouvir. Então, aí falando, a Vivian me fez uma provocação de recursos humanos, das organizações, a gente não pode, nesse processo, achar que você tem as respostas, isso já era, já foi. Nós temos que estar abertos para ouvir, para poder dar as respostas, né, mais aderentes às necessidades. E outra novidade, as necessidades não dá para você juntar, vamos pegar as maiores necessidades, são todas as necessidades. Então, porque o ser humano, ele é assim, ele não é por isso que eu acho que a coisa da humanização, né, o ouvir e tentar trazer as respostas de acordo com as necessidades dos diversos grupos, das diversas pessoas que fazem parte da organização. Andréa. Eu queria vou falar um pouco de uma das tecnologias aí que o Einstein contribuiu muito no Brasil como um todo, que foi essa questão do avanço da teleconsulta, né? Desenvolver ferramentas aí que a gente conseguisse fazer com que fosse seguro este meio, foi uma das coisas que a gente entende que veio com a pandemia, ajudou a legislação
isso, mas que veio para ficar. Então, esse acesso também das equipes lá na tua casa, eu mesmo passei esses dias numa consulta online, e isso é fantástico. A gente pode dizer isso, essa democratização, tanto na saúde suplementar como na saúde pública. Isso foi muito interessante. Mas eu também queria trazer um pouco de alguns desafios que a gente viu que se agravou, inclusive, aí com a pandemia, e que veio à tona, e que agora vira também, assim, pautas importantes, que são duas coisas que eu acho que são importantes a gente trazer, até porque, como mulheres, nós não podemos deixar de brigar pelos nossos direitos num país e num momento político tão crítico que a gente vive, que tem a ver com a pobreza menstrual. A gente já vê nesse dilema aí, a gente fala tanto de acesso em algumas coisas, mas como é discutido de uma forma tão preconceituosa e tão cheia de viés essa questão, né, de a gente poder lidar com a pobreza menstrual e acesso a absorvente, por exemplo, que é uma coisa tão simples e do cotidiano das mulheres. E uma outra coisa que eu fico pensando aqui é a questão da pandemia veio trazer uma coisa também explicitar e aumentar muito essa questão dos abortos, que a gente tem uma subnotificação muito importante, mas tanto a procura para o aborto legal, que foram frutos de violência sexual, e a gente percebe também, infelizmente, um aumento da mortalidade e um aumento por conta de buscar esses recursos não legais e não um cuidado específico, né, por essa questão que tem muito ainda preconceito e essa coisa do direito do corpo da mulher. A gente tenta trabalhar muito essa questão do método clínico centrado na pessoa para que a gente conseguisse avançar bastante nessa questão da decisão compartilhada, né? Muitas vezes nós da saúde somos tão prescritivos e a gente precisa lembrar que o outro também tem que decidir junto o que nós vamos fazer juntos, né, nesse autocuidado apoiado. Então, eu não podia deixar de trazer aqui também essa pauta, essa discussão, porque nós temos que ser inovadores nesse caso, nós temos, quanto mais informação, quanto mais a gente poder enfrentar essas questões de uma tecnologia super, né, de coisas muito tecnológicas, mesmo que a gente fala, muito hard, né, mas coisas tão simples que ainda as nossas mulheres brasileiras não têm acesso e que a gente tem que manter essa luta. Vamos lá. Eu queria fazer um complemento à fala da Miriam, que eu achei super importante essa questão de olhar para as pessoas e a pandemia. Eu não acho, gente, que a pandemia trouxe benefício nenhum. Eu adoraria não ter tido a pandemia, né? Eu acho que ninguém gostaria de ter tido uma pandemia, mas ela teve algumas consequências, como a Miriam falou, de olhar para as pessoas, tudo mais, e a gente teve que se reinventar. Eu brinco aqui na rede que a gente deu vários duplos twist carpado, porque a gente fazia tudo, todo o nosso trabalho de educação para as mulheres era feito presencial. A gente estava em mais de 2.000 municípios fazendo cursos e capacitações e programas de acompanhamento para as mulheres. E aí, em março de 2020, a gente não podia fazer nada. Só que a realidade que a gente enxerga, talvez nós aqui de São Paulo, a gente acha que todo mundo tem acesso à internet. E as pessoas não têm acesso à internet no Brasil. Então, tudo que a gente está falando de tecnologia, a gente teve que repensar os modelos, inclusive não os modelos convencionais, como a Miriam colocou, que eu achei incrível e me fez lembrar muito do nosso esforço no começo de 2020, para ver como é que a gente chegaria nessas mulheres, porque elas não podiam sair, não podia fazer aglomeração e a tecnologia era um problema. A gente encontrou algumas soluções, que não eram as soluções perfeitas, mas foram as possíveis. A gente fez, por exemplo, cursos via plataformas como essa, ao invés de ter gravado, porque para subir o vídeo consumia muita internet, a gente começou a fazer os cursos em plataformas. E a gente percebeu que elas não sabiam usar as plataformas, porque a maioria das pessoas que trabalham no ambiente corporativo talvez até saibam, mas as mulheres que estão lá fazendo o bolinho dela, o bolo no pote, fazendo a costura, o artesanato, ela não sabia. Nós tivemos que dar um passo atrás, o que a gente chama de letramento digital, e tivemos que ensiná-las a usar. Como é que a gente faz isso, né? A gente buscou caminhos para ensiná-las. A gente teve uma situação de um programa específico que a gente fez na região amazônica. A gente fez com mulheres que sofrem um problema gravíssimo, que é o escalpelamento. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Na região amazônica, por conta dos barcos, que é um meio de transporte, as mulheres andam com o cabelo, às vezes, solto,
e o cabelo enrosca no motor do barco e arranca o couro cabeludo dessas mulheres. E junto com o Ministério Público do Trabalho e junto com a ONU, nós fizemos um projeto para chegar e ajudar essas mulheres. Tinha um trabalho antes de saúde, né, de prótese, do cuidado, porque é uma coisa extremamente violenta. O trabalho depois para dar assistência social, ou seja, programas sociais, e nós entramos com o trabalho de geração de renda, ajudar essas mulheres a buscar alguma coisa. Só que elas não conseguiam acessar. O que a gente fez? A gente buscou uma solução de áudios pelo WhatsApp, porque o WhatsApp não consome muita banda, né, de dados. A gente fez os cursos por áudio de WhatsApp, áudios bem curtinhos, com mensagens bem rápidas para ajudá-las. Por que eu lembrei disso? Porque pela fala da Miriam, porque assim, a gente teve que se adaptar, a gente teve que buscar, e quando a gente fala de saúde, o que a Roberta e a Andréa também colocaram, a gente não pode esquecer que para os grandes centros a realidade é uma, mas quando a gente vai para o Brasil, né, a gente está em 2.500 municípios, a realidade é muito diferente, gente, de saúde, é muito diferente. São problemas tão anteriores, botar comida na mesa, conseguir cuidar dos filhos, conseguir outras coisas, não sofrer violência, porque acho que foi a Miriam que comentou também, a gente acompanha as estatísticas de violência, aumentaram em 40%. Então, assim, são outras questões que impactam diretamente na saúde e que a gente tem que, de alguma forma, se reinventar para tentar ajudar essas mulheres. E um outro ponto que a Andréa colocou, que eu acho fundamental, a gente está vivendo, não estou falando especificamente de política, mas a gente está vivendo um dos piores ambientes para as mulheres, um dos piores dos últimos anos. Eu sou representante do Brasil no W20, que é o grupo do G20 que trata da causa das mulheres. Esse grupo é só da sociedade civil, não tem gente de governo. E o que a gente tem visto de retrocesso nas posições do Brasil é um negócio absurdo. O Brasil pediu para tirar a palavra gênero de convenções, o Brasil não assinou a Convenção pela Saúde da Mulher, porque tem um assunto lá que é saúde reprodutiva, e infelizmente, como a André colocou, essa questão do aborto é uma questão cheia de tabus aqui no Brasil, as pessoas não entendem que liberar o aborto não é liberar as pessoas para abortarem, mas é simplesmente dar o direito para que as mulheres mais pobres não morram, porque, na verdade, a questão do aborto, ele continua sendo feito. O problema é que são as mulheres mais pobres que morrem, porque elas vão para qualquer lugar, ela vai fazer de qualquer jeito. Então, eu acho que é um ponto importante para a gente tratar esse ajuste, como a Miriam falou, que a gente teve que fazer para poder atender as demandas e as necessidades das pessoas, e não considerando o padrão nas principais cidades, e do outro lado, a gente tem que reconhecer, é duro, é triste, que nós tivemos, sim, muitos retrocessos, e a gente tem que ser muito mais inteligente, né, e trabalhar essas questões, nos unir, como a gente está fazendo aqui, para ajudar cada vez mais mulheres a terem acesso a condições mínimas, porque a gente está falando de algumas coisas que às vezes elas não têm a condição mínima para chegar nesse ambiente de cuidar da saúde, por exemplo, como sendo um ponto importante. Eu sou conselheira também do Conselho de Administração da Unimed e sou do Conselho de Administração da Avon, e no Instituto Avon. E no Instituto Avon, o choque que eu tenho com os dados sobre câncer de mama, todas as reuniões eu fico realmente triste, porque as mulheres morrem porque não têm acesso, porque não conseguem fazer uma mamografia, porque não tem a navegação do paciente. Enfim, desculpa, falei muita coisa, mas eu achei importante pontuar isso. Ana, estou impressionada com o teu trabalho, parabéns, viu? Que bacana. E quando você foi falando também, eu pensei em algumas coisas, quando você fala de país, né? A gente também, durante esse processo, teve a oportunidade de conhecer mais até o nosso microcosmo, porque mesmo em São Paulo, uma das cidades mais ricas deste mundo, a gente encontra alguns problemas que assim você fala, oi? E assim, dentro do meu microcosmo, né? Se a gente cada um fizer um pouco dentro do seu microcosmo, a gente já pode estar fazendo muito. A gente descobriu durante esse período aí da pandemia, a gente, quando começaram a aparecer os primeiros casos, nós assumimos alguns compromissos com os nossos colaboradores, né? Afinal de contas, o pessoal estava na linha
de frente. Aí você pega a Covid e vai para casa. E vai para casa, qual casa, né? Como é que você vai comprar álcool gel, máscara? Principalmente os primeiros casos. As pessoas têm que ficar isoladas, mas e aí? Quem mora sozinho? Então, a gente fez uma ação logo pontual de mandar para casa das pessoas um kit de higiene, né, para que ele pudesse ter uma máscara, para ele poder ter um álcool gel na casa dele, porque tudo apareceu tão repentinamente, e também de levar cestas básicas. Nós nos deparamos com não conseguir encontrar onde algumas pessoas moravam. E não é porque o endereço não estava correto. As pessoas mandavam fotos. Olha, esse corredor aqui não tem número, eu não sei onde essa pessoa mora, eu não sei encontrar essa pessoa. Agora, a gente, como instituição, nós aproveitamos esse processo, né, como recursos humanos, para levar isso e falar, vejam isso daqui, essa é a nossa realidade. A gente não tinha nem noção dessa realidade, né? A gente acredita que você paga uma remuneração adequada, né? De novo, olha o mercado, nós pagamos uma remuneração adequada, blá, 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 mas no fundo, a gente consegue ainda ter os mesmos reflexos da nossa sociedade brasileira, né? Então, a gente tem os mesmos reflexos nos mesmos microcosmos. E nesses últimos 2 anos de pandemia, a gente se deparou com situações onde as pessoas, da noite para o dia, passaram a ser a única fonte de renda da família, por causa de desligamentos, de demissões, de pessoas da família, e a gente começou a contribuir com cestas básicas para essas pessoas que estavam aí passando por um processo de vulnerabilidade. De novo, né? Eu conseguir entregar aquilo que aquela pessoa precisa, que aquele grupo que está vivendo aquilo precisa. Então, obrigada, aí você me despertou esse olhar, né? Que se a gente também olhar para cada um para o seu microcosmo, a gente vai encontrar realidades parecidas no Brasil. Se a gente começar a trabalhar em cima disso, quem sabe a gente não multiplica e faz alguma coisa diferente. A telemedicina, que bem lembrou a Andrea também, ela já existia, a telemedicina no Einstein, há 5 anos antes de começar a pandemia, então deve ter uns 6, 7 anos que a gente começou com os primeiros trabalhos de telemedicina. Ela só conseguiu realmente voar quando precisava de uma solução, né? E aí ela acaba sendo super importante e diferenciada. Obrigada. É isso mesmo. Bom, gente, e aí queria pegar esse gancho, né? A gente falou bastante aí das diferentes realidades das mulheres, das diferentes mulheres, né? E aí queria perguntar um pouquinho para a Stephanie, né? Stephanie, como que dentro de uma startup, né? Dentro de uma fintech, a gente tenta garantir esses diferentes recortes, sabe? O recorte geográfico, o recorte de raça, o recorte social. Como que vocês pensam nisso, né, tanto durante a validação do produto, né, ou até mesmo quando pensa, né, em novos produtos e serviços? Não, muito legal essa pergunta, eu acho que é uma provocação muito séria, que provavelmente a resposta vai evoluir muito ainda nos próximos meses. Então, a gente lançou o site, que é oficialmente o nosso negócio, em maio do ano passado, então vai dar 10 meses de operação. E eu acho que tem uma coisa muito séria em saúde que é um pouco diferente de outros ambientes de startup e tecnologia, que a gente não pode se dar o luxo de errar. Então, porque são pessoas, é a saúde das pessoas, o contexto social, psicológico, físico delas. Então, a gente tende a ir com muito cuidado e muito devagar, e um passo por vez. Então, todo esse contexto para explicar que eu acho que hoje a gente ainda tem muito potencial para explorar camadas da sociedade que a gente ainda não explorou, não atingiu. A gente começou em São Paulo e Rio de Janeiro, que eu acho que não são as regiões menos privilegiadas, né? São as regiões mais privilegiadas do país, e o nosso preço é o melhor do mercado, mas eu considero ainda alto para várias das situações que foram descritas aqui. E é o que a gente consegue fazer hoje, e o que a gente sabe que a gente quer fazer muito mais. Então, eu estou sempre à procura de ideias, e até na nossa nova rodada de investimento, eu trouxe um fundo que pensa em impacto social, até para me ajudar a provocar diariamente sobre isso, né? E não deixar isso como um lado B, mas sim um lado A de todos os dias. Então, prioridade diária. E eu busco ideias. Então, assim, acho que até abro o fórum para
para discutir ideias de como que a gente pode ter mais impacto social. Então, por exemplo, eu acho que a Ana, você falou de cursos via áudio de WhatsApp. Tão óbvio, eu nunca pensei nisso. Eu achei brilhante, achei brilhante. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode muito fazer. A gente gasta um monte de tempo, recurso no Instagram, que eu acho que é um recurso bem acessível hoje em dia também, mas talvez não tão acessível quanto um áudio de WhatsApp, sabe? Então, acho que ideias como essas, talvez no meu recorte social, elas não surgem naturalmente, então eu preciso de fóruns como esse e acesso a comunidades que eu não tenho acesso normalmente para me estimular todo mundo da minha equipe. E aí, dentro da nossa equipe, a gente também tenta trazer essa diversidade, então a gente é 100% remoto, até com esse propósito, para a gente não ficar só, por exemplo, trazendo pessoas para dentro que são São Paulo, Rio de Janeiro, que, vou exagerar aqui, mas que moram, sabe, na zona sul dessas cidades e que têm excelentes faculdades. A gente precisa ter uma diversidade dentro de casa para conseguir assimilar, entender e trazer soluções para fora de casa. Então é isso. Realmente fico aberta a ideias e soluções. Qualquer pessoa pode me pingar, pode me chamar fora desse contexto aqui também. Roberta, quer complementar também? O que me vem à cabeça, muito assim, eu acho que nesse contexto de fintech, né, eu acho que a gente sempre fica, pelo menos para mim, a gente fica pensando em soluções pontuais, né? Então, assim, você quer avaliar a saúde reprodutiva daquela mulher, né? A fertilidade. Então, esse é um ponto que é super importante, tem seu valor. Mas será que a gente não precisaria, e aí, não sei, Stephanie, acho que você pode me responder isso, se existe um olhar para a educação, porque eu acho que a gente está num país onde as nossas necessidades são muito de base, né? E acho que, por exemplo, uma questão do aborto, da Andréia, você fala assim, putz, aborto, como a gente libera o aborto, fica todo mundo trabalhando nisso, é direito da mulher, blá, blá, blá. Mas, gente, vamos dar um passo antes. Mais de 50% das gestações no Brasil são indesejadas. Então, será que não está faltando educação perinatal? Será que não está faltando olhar para a contracepção? Será que não está faltando olhar para a mulher conhecer o próprio corpo? Que foi aquela minha primeira fala. Né? Então, assim, gente, você é mulher, o teu corpo é assim, funciona assim, a gente com as nossas filhas, com a criança mesmo, né? Então, será que a tecnologia não poderia trazer mais esse olhar para a formação, para a educação, para a promoção de saúde? Porque é o que eu falei, quando você promove a base, você diminui os problemas lá na frente, né? Bom, a resposta é, obviamente, sim, com certeza sim, né? Tanto que é o nosso primeiro pilar. E acho que tem a questão do acesso, né, Stephanie, de como você faz uma população vulnerável, uma população pobre, que não tem condição, né, financeira, ter acesso a um celular, acessar essa tecnologia, entender como mexe, putz, por onde eu começo? Então, assim, né, é tão desafiador isso. Eu acho que política pública, né? Desculpa me meter aí mas eu não política aguentei. Pública. Eu acho que a gente precisa trabalhar política pública, né, Roberta? A gente não muda problemas tão fortes, estruturais, sem política pública. E tem leis que estão paradas, né, no Congresso há anos, porque nós temos uma situação das pessoas acharem que fazer educação sexual é educar para o sexo ainda. A gente tem essa mentalidade na maioria da população. A gente tem que, volta e meia, mudar terminologias para ver se a gente consegue passar coisas relacionadas à educação sexual. Porque eu acho que esse é um tema que a gente também, é exemplo de outros temas, como você colocou, é um tema que é muito tabu, e a gente precisa falar sobre isso, porque se a gente não ensina as meninas e os meninos, né, ensinar os dois, meninas e meninos, de que como é que você se protege e tudo mais, a gente não consegue, né? Porque a gente vai ficar nesse ciclo a vida inteira. 1000 perdões por ter interrompido a fala da Stephanie, mas eu não aguentei. Eu falei, a gente precisa falar de política pública. Miriam e Stephanie também, fiquem à vontade. Não, Stephanie, conclui que depois eu complemento, por favor. Tenho certeza. Bom, eu não queria furar a fila, mas eu acho que, só respondendo a Roberta, acho que sim, a resposta com certeza é sim.
começa-se pelo conhecimento. Então, os nossos 3 pilares é conhecimento, cuidado e autonomia. E a parte de conhecimento, a gente não tem a menor intenção de, entre aspas, fazer dinheiro com isso, sabe? A gente realmente quer só propagar o conhecimento. Então, não necessariamente só nos temas que a gente cobre na questão do cuidado, que os serviços que a gente oferece. E isso tem uma explicação, já chego lá, mas hoje na parte de conhecimento a gente tem podcast, blog e Instagram, e o nosso podcast a gente coloca no YouTube também, então são os mesmos vídeos, assim, e não são vídeos complicados, a gente tenta fazer eles super acessíveis. Eu entendo que a gente não atinge 100% da população, mas eu acho que, por exemplo, a questão dos áudios no WhatsApp, a gente pode aumentar ainda mais o nosso impacto, e todas as outras ideias são bem-vindas também. E tem uma outra coisa que eu acho que a gente também tem que fazer, é entender o nosso papel na sociedade. Então, hoje, acho que até pegando o que a Ana falou, eu humildemente não me coloco numa posição de quem está fazendo política pública, ou de quem está, por exemplo, realmente cuidando da base da pirâmide. Eu coloco a OE na posição de um negócio que tem o potencial de realmente impactar uma sociedade sendo um negócio. E assim, se tudo der certo daqui a 10 anos, é isso que eu assim, gostaria de olhar para trás e ver, assim, nossa, a gente realmente mudou o jeito que as pessoas olham para a saúde e têm acesso à saúde. Então, isso eu acho que é importante. E aí, a última coisa que, para conseguir chegar lá, tem muitas metodologias de administração, né? Eu falo que a administração é a teoria do óbvio, assim, mas eu acho que uma que eu gosto muito, que realmente veio com essa onda de tecnologia, que faz uma coisa por vez, e faz ela muito bem feita. Então, a Amazon, ela começou entregando livros 10 vezes melhor que a próxima e-commerce que entregava livros. E depois que realmente chegou nesse mundo, que entregava livros 10 vezes melhor, ela começou a entregar parafusos, sei lá, peguei um outro produto aqui. E aí você consegue crescer como um negócio sem perder qualidade. Então, a gente está indo nessa toada também. É difícil, sinceramente, do meu lado, porque, principalmente escutando vocês, ou escutando mulheres, principalmente escutando mulheres, a gente dá vontade de fazer tudo, sabe? De trazer todas as soluções amanhã. E a gente se perde, começa a perder qualidade em tudo, tanto na propagação de conhecimento e na questão de cuidado, e acaba tendo menos impacto na questão da autonomia feminina. Então, acho que é isso. Mas, de novo, aberta a novas ideias. Eu queria dar ênfase um pouquinho em tudo que eu escutei de vocês, porque a resposta, obviamente, é sim, né? A tecnologia pode acelerar muita coisa, e eu fico muito pensando nos dados sociodemográficos que a gente já tem, né? A própria base do SUS é aberta e a gente consegue entender a realidade, né, das doenças e dos tratamentos que são aplicados nos diversos lugares aqui do Brasil. E a razão pela qual eu queria falar é que eu acho que a gente precisa incentivar ainda mais a parceria entre indústrias, entre grandes empresas e a saúde pública e hubs de aceleração, como o próprio Eretz-Bio e Nova HC, para a gente desenvolver soluções simples e adequadas, né, às diferentes condições sociais e às diferentes pessoas e mulheres na jornada da saúde. De novo, acho muito legal o que a Ana falou, né, que muitas vezes a gente propaga fake news pra caramba via WhatsApp e esquece de propagar conteúdo de qualidade, né, sabendo que o WhatsApp está na mão de 80% dos brasileiros. Tudo bem, ainda não é 100%, mas pensa o poder que é 80% dos brasileiros usando um canal que não exige tanto, né, do outro lado. E, em contrapartida, quando a gente olha para tratamentos e para doenças e saúde feminina no contexto geral, a gente ainda fala pouco em prevenção, né? A Jéssica, por exemplo, é líder em vacinas, né? E há 30 anos tem uma parceria incrível, né, com o governo para transferência de tecnologia, para garantir o acesso à prevenção, né, antes de começar a falar de medicamentos e saúde, né? Então, eu acho que isso é uma consciência também que a gente tem que trazer à luz, e quando falamos de conscientização, começar por aí, né? Como é que a gente faz para se antecipar? Como é que a gente faz para pensar na nossa saúde de uma maneira mais holística e antecipar coisas, e não só depois que elas já aconteceram? Eu acho que tudo isso também pode ser, né, acelerado de maneira enorme
nessa parceria indústria, governo e hubs de aceleração com as startups, como a Stephanie já trouxe aqui. Então, acho fantástico a gente estar tendo essa discussão, eu tenho certeza que daqui vão sair várias iniciativas interessantes para a gente colocar em prática aqui nos nossos aprendizados. Andréia? Eu quero pegar um gancho aí no que você falou, e na questão da prevenção e educação, que a gente hoje tem uma questão de muitas barreiras de acesso para o adolescente nos serviços de saúde, né? E não só no serviço de saúde, mas essas pessoas precisam estar sendo apoiadas nos seus projetos de vida. Essas escolhas estão acontecendo a cada vez mais cedo, né? E aí a gente tem muitas ideias e buscando parcerias para a gente poder desenvolver métodos inovadores aí nas nossas comunidades para a saúde sexual e reprodutiva, para a questão de projeto de vida, para a questão de aumento da cobertura da vacina do HPV, por exemplo. Então, nós temos muitas coisas aí que a gente gostaria de estar buscando parceiros, porque para fazer modelos replicáveis no Brasil todo. Né? Então, assim, a gente tem muitos desafios na saúde do adolescente e que impacta sempre, e aí a gente não fala só da saúde da mulher, mas acho que essa questão da adolescência aí permeia milhões de coisas e que a gente pode estar investindo nessa população que ainda é tão desassistida e tem pouco acesso. É verdade. Sem dúvida. Gente, como passa rápido, né? A gente já está chegando nos minutos finais. E aí a gente tem a Edna, que a Edna ela quer fazer uma pergunta. Edna, fica à vontade para abrir a câmera e o áudio e fazer sua pergunta. Oi, bom dia, meninas. Estou adorando esse bate-papo e acho que pegando um pouquinho do gancho do que cada uma trouxe, me apresentando, eu sou de São Paulo, eu sou advogada na área da saúde médica hospitalar. E uma das maiores queixas das mulheres que me procuram, que estão trazendo, que acabaram de receber um diagnóstico ou de um câncer de mama, de um câncer de útero, um câncer de ovário, é a falta de acolhimento, às vezes, do próprio médico que está dando aquele diagnóstico. Ela vem, aí acaba sendo um problema multissetorial. O médico que acaba sendo muito seco em dar aquele diagnóstico, a pessoa não tem, olha, o tratamento é esse, você faz isso, a gente vai te operar, e assim como quem está indo comprar uma bala na venda da esquina. E aí ela vai solicitar um tratamento prescrito, dependendo do que o médico propõe, o plano de saúde nega, aí ela vai levar esse problema para a família, às vezes o marido não está preparado também para dar o suporte emocional para essa mulher. Então, o que era um problema acaba virando um problema generalizado na vida daquela mulher, né? E aí, quando a pessoa, numa situação como essa, vem me procurar, eu percebo que antes de ser advogada, eu tenho que ser um pouco psicóloga, porque é nítida, é gritante a falta de tato, de cuidado de alguns médicos. Lógico que eu estou falando isso de uma maneira muito pontual, né? Não estou generalizando, mas eu trouxe para mim, para minha profissão, principalmente quando eu escolhi atuar na área da saúde, que eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. Como que se eu estivesse no lugar daquela paciente, né, daquela minha cliente, como que eu gostaria de ser tratada? Né? A advocacia como um todo, ela já tem aquele estereótipo de ser uma visão muito séria, muito seca, muito objetiva. Então, eu tentei, né, eu tento no meu dia a dia exatamente me colocar no lugar daquela pessoa, ter uma visão empática e falar, não, eu tenho que tratá-la como eu gostaria. Então, oriento, se for o caso, procurar um outro médico, uma segunda opinião, para que ela se sinta também acolhida nas suas emoções, né? No seu cuidado
e procurar uma ajuda psicológica, porque muitas vezes os médicos não direcionam dessa maneira. E também enfrentar o preconceito de ter, de repente, que fazer uma cirurgia de retirada da mama e não ter condições de fazer uma reconstrução. Enfrentar o preconceito, né? Mostrar, de repente, que assim, tudo na vida poderia ser pior, né? Tudo que acontece poderia ser pior. E o que a gente pode fazer com aquela situação, que às vezes nem é boa, não é tão boa, mas ela poderia ser pior, o que a gente pode fazer com aquilo, né? Então, acho que a minha ideia, a minha visão de vida, de profissional nos últimos anos, tem sido, principalmente por conta dessa onda do empoderamento feminino, da colocação da mulher aonde ela quer, né, que ela pode fazer aquilo que ela quer, mostrar para as minhas clientes em situações como essa, de que ainda que ela tenha que retirar as 2 mamas, ela não vai perder a sua feminilidade, ela não vai perder a sua identidade, que ela pode ser feliz, né, e que existem outros caminhos que ela pode, né, se sentir completa. Obrigada, gente. Obrigada, Edna, Edna. pela participação. Edna, obrigada pela tua fala, acho que foi bastante importante e foi o gancho para a minha fala agora, que eu já estava querendo falar. Eu trouxe a questão da educação e acho que a gente tem que, quando a gente fala de educação aqui em saúde, a gente está falando de educação do paciente. Mas, de novo, a gente tem que dar um passo atrás e a gente tem que pensar na educação dos profissionais, quem está na frente do paciente. Né? E quando a gente fala de educação, não é educação técnica, porque o que a gente vê, assim, eu posso ser a melhor médica do mundo, pós-graduada em Harvard. Se eu não tiver humanidade, se eu não tiver empatia, se eu não me colocar no lugar do outro, de nada adianta, porque o ser humano, ele quer segurança, mas ele quer satisfação, ele quer ser bem atendido, ele quer respeito. Isso é todo mundo, gente, todo mundo que está aqui, todo mundo que vai em qualquer lugar, não é só no médico, né? Você quer ser na padaria, você vai na padaria, você quer ser bem atendido. E no médico, quando você está diante de um problema, isso é mais sensível, né? Só que eu acho que, assim, quando a gente fala de educação profissional e de essa questão que você trouxe do acolhimento, da empatia, vem uma questão antes disso, sempre, que é a questão do autoconhecimento e a questão do estar presente. O que eu faço? O que eu estou fazendo aqui agora com vocês às 10 horas e 24 minutos, na quarta-feira, dia 23 de março, falando de mulheres, liderança e tecnologia. Eu tenho que estar totalmente presente para isso estar fazendo sentido para mim e para todo mundo que está aqui. Né? Então, aquela pessoa que está ali atendendo, ela tem que estar presente, ela tem que se conhecer, ela tem que saber qual é o propósito dela, se faz sentido estar naquele trabalho. Quantas histórias que a gente ouve que você fala assim, puta, era melhor esse cara estar fazendo outra coisa, e não medicina. Um cara que não tem empatia diante de um diagnóstico de câncer, ou de que você vai precisar de uma cirurgia, isso é... Então, eu acho que assim, a gente... E eu trago muito a minha experiência aqui do programa Engravida, que a gente, com o apoio da Eretz, e aqui não é fazendo propaganda não, mas a gente fez uma plataforma de capacitação profissional onde a gente traz esse olhar não para o conteúdo técnico, que ele é super importante, que ele é primordial, mas que a gente precisa ter o resto. A gente precisa ter... E como você capacita uma pessoa que muitas vezes está 30 anos fazendo aquilo, 20 anos fazendo aquilo, como que você vira a chavinha e fala, amigo, o mundo mudou, a mulher não tem mais esse papel, você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer uma piadinha, você... Hoje... a sociedade está diferente, né? Então, enfim, fica esse meu olhar, que acho que vai muito diante do que, de encontro com o que você trouxe, Edna. O tempo é muito escasso, mas eu queria adicionar... Desculpa. Vai lá, por favor. Eu acho que estamos aí acho que a tendência agora desses movimentos tão... importantes e direcionados para o autocuidado, para a empatia, para um olhar da mulher,
Eu acho que a tendência é que isso mude, ou, de repente, se isso não mudar por parte dos profissionais, mas das pacientes, né? Ela fala, eu não quero isso para mim, eu não mereço um atendimento como esse, eu vou me direcionar, vou procurar um outro profissional. Claro que a gente tem sempre que avaliar se aquela pessoa tem condição, de repente ela está sendo atendida no SUS e não tem condição de procurar um outro profissional, mas eu acho que, de repente, escolher a forma como ela quer passar por esse processo também. O que é né? direito dela, né? O que é direito, saber o que ela tem, a que ela tem direito, né? Exatamente, acho que esse é o ponto. Uhum. E cada vez mais, eu acho que todo o ecossistema da saúde, né, todos nós que fazemos parte desse ecossistema da saúde, a gente tem que, de novo, trazer à luz que o paciente está no centro, né, e a razão pela qual eu fiz esse comentário é que, recentemente, a GSK retomou o seu portfólio de tratamentos e imunoterapias para câncer oncológico, e ela começou essa jornada, de novo, com um foco muito grande em desenvolver programas de suporte ao paciente que estão nessa condição super sensível, né? Isso é mais um projeto, por exemplo, que a gente está conduzindo com o Eritzville, que consegue entender e que tem casos reais de mulheres que passam por essa situação e de que tipo de atenção, de fato, elas precisam, né? Como é que a gente consegue se aproximar e dar toda a atenção e todo o suporte ao longo de um tratamento que não é fácil, e a gente sabe disso. Mas, se bem acompanhado, as chances de sucesso, elas aumentam em mais de 50%. Então, isso é um tema muito relevante. Fico muito feliz que você trouxe isso aqui, porque é responsabilidade de todos nós, né? Construir essa história de uma maneira diferente. Stephanie? Eu acho que eu queria só reagir à questão de médicos profissionais envolvidos na saúde e bem-estar das pessoas, às vezes não estarem preparados para atender como humanos, né? Eu acho que o que a gente percebeu do lado de cá é que isso, com certeza, não é por mal. Ou assim, 99,99% dos casos não é por mal. Assim, simplesmente não se aprendeu, não aprendeu na escola, sabe? Que nem a gente também não aprendeu psicologia na escola. Eu sempre brinco, devia ter tido mais psicologia, menos matemática, sabe? Mas então eu acho que todo esse movimento que a gente está, esse momento do mundo, esses movimentos que a gente está vivendo, eles às vezes fazem a gente focar muito no negativo, mas existem muitas coisas positivas que estão por trás e também são humanos por trás. Então, às vezes é uma questão, no nosso caso, por exemplo, a gente tenta treinar os médicos e tenta com coisas simples, assim, por exemplo, no nosso caso, como é muito digital, mandar um ring light, que é uma luz para a pessoa aparecer na câmera mais facilmente. Coisas simples que no treinamento de um médico de excelência, nunca passou pela cabeça dele comprar um ring light, sabe, na 25 de março. Então, tem coisas muito simples, assim, que podem ser usadas para ajudar a pessoa a ser mais humana, a ter um atendimento mais humanizado também, e aí ajustar esse curso da história que a gente está vivendo. Gente, o nosso tempo está se encerrando aqui. Vou abrir para a Miriam e para a Andrea fazerem as últimas considerações antes da gente encerrar nosso evento. Vou ser bem breve. Primeiro, assim, agradecer a Edna por essa provocação, porque eu acho que ela é muito importante. E eu queria, assim, só dar uma costurada. A gente fala de pessoas no centro, né? Pacientes no centro, as pessoas no centro. Quem atende também é gente, também é pessoa, também precisa ser tratado com empatia. Que acho que é um pouco do que eu quis trazer aqui para vocês, independente de eu lidar no público ou no privado, o atendimento humanizado deveria estar presente, porque nós não estamos nem falando de recurso, estamos falando de gente, né? Agora, para a pessoa poder tratar bem, eu tenho uma convicção para mim, você precisa tratar bem a pessoa, para ela poder tratar bem também, ela precisa vivenciar isso. Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, tratar os profissionais com respeito, né? Tratar essas pessoas como pessoas, faz uma diferença gigante. É isso. A Edna traz uma questão que é extremamente importante, que a gente sabe que a experiência do paciente é um dos pilares para a gente ter um sistema de saúde sustentável, né? Que isso vai fazer a diferença, vai linkar muitas emoções e sentimentos para que ele possa aderir ao tratamento, para que ele possa ter uma relação de confiança com essa equipe. Então, a experiência do paciente, para a gente, é um alvo e que isso
não tem que ser nato a forma de que você, necessariamente porque foi produzido uma cultura aí que não tão humanizada, mas a gente pode treinar sim, Stephanie, os profissionais, existem técnicas para isso. Eu acho que essa questão da gente trazer isso sempre em pauta é importante, porque isso faz toda a diferença. Eu queria aproveitar para agradecer a oportunidade, foi um encontro incrível, viu, meninas? Obrigada pelo aprendizado e troca. Obrigada, Andréia. Bom, então queria finalizar, né, o nosso evento agradecendo demais assim, a participação de todas vocês, dos nossos espectadores também. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um bate-papo muito rico e as pessoas que estão assistindo, né, essa gravação ela vai ficar disponível no YouTube. E fiquem de olho nas nossas redes para os próximos eventos, né? Mês que vem a gente tem mais um evento falando sobre clinical trials descentralizados, uma temática um pouco mais específica, né, da parte de saúde, mas fiquem de olho e a gente se vê em breve. E meninas, obrigada novamente. Obrigada, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. gente. Obrigada. Foi muito Obrigada. legal. Um abraço. Prazer. Tchau. Prazer Tchau. conhecer todas. Igualmente, viu? Muito prazer. Até mais. Muito prazer. Obrigada. Até. Beijos. Beijo.